Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios Maicon Raul Pedra, enfermeiro, e Humberto de Alencar de Oliveira da Costa, médico, doutor Humberto. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jonatas, bom dia, ouvintes da Tirol FM. Estamos com alegria na manhã de hoje conversarmos sobre o nosso trabalho desenvolvido à frente da Secretaria Municipal de Saúde aí na área da infectologia. Muito bem, isso que é um serviço que às vezes muitos ouvintes que estão nos ouvindo agora não têm o conhecimento e hoje a gente pode trazer para eles, né, um pouquinho mais sobre o serviço. Consegue explicar para a gente? Sim, o serviço ele é novo, né? A gente organizou ele pós-pandemia, né? Então, os serviços de saúde, num modo geral, eles tiveram uma interrupção, né, com a pandemia. E a pandemia se prolongou muito mais do que qualquer um de nós pensávamos ou que tivéssemos planejado ou se estruturado, né? E até que julho de 2022 ali, eu tirei minhas férias e a gente havia já conversado internamente sobre uma reorganização do trabalho, né? Focando nas principais doenças que aumentaram muito os casos, né? De HIV, de sífilis, de tuberculose e das hepatites virais. E havia necessidade de se criar um espaço, ter um espaço para atendimento desse público de forma exclusiva e que também atenderia uma legislação, pois a tuberculose é uma doença muito contagiosa e ela exigia, pela lei, que tu tivesse um espaço separado para esse público e que ele não pode se misturar junto a outras pessoas que estão procurando outro atendimento por outro motivo, né? Então, aí a gente planejou, organizou e montamos então um ambulatório que ficou enxuto, né? Somos 2 profissionais. Sim. Com a Ana Lisete, que faz as férias do Michael. Então nós somos em 3 profissionais, um fazendo a folga do outro, mas enxuto, não temos área administrativa, a administrativa nós mesmos fizemos. E não temos técnico de enfermagem, então é um enfermeiro e um médico trabalhando, 2 pessoas trabalhando, movimentando todo um ambulatório que hoje ele está robusto, ele está encorpado, né? E para nossa surpresa, assim, houve uma grande adesão da população que entendeu e que vem buscando o nosso serviço dia a dia, e a gente vem aperfeiçoando, vem lidando, né, com esse público, e é um desafio também para nós, assim, porque a gente tem que estudar muito isso, o tratamento, estudar as patologias, e os tratamentos eles vão também com o tempo mudando, né? Não adianta eu aplicar ferramentas e tratamento da minha época da faculdade. O mundo mudou, a ciência evoluiu, as coisas evoluíram, e isso exige de nós um constante aperfeiçoamento, treinamento, capacitação. Então é bastante também rico em conhecimento, e a gente tem que passar isso para os nossos pacientes. Com certeza. Quais são as doenças que atendem toda essa área aí? Então, agora em agosto a gente está completando já 1 ano de abertura do ambulatório. Esse ambulatório, então, a gente agregou todos os serviços. Esses serviços eram repartidos, assim, uma unidade era responsável por uma doença, outra unidade era responsável por outra doença, então nós reunimos todas. A gente atende os pacientes que convivem com HIV, sífilis, hepatite B e C, hanseníase, tuberculose, alguns casos de segmentos de leptospirose, e agora a gente tem 2 casos também de doença de Chagas que estão sendo acompanhados por nós que estão em fase de realização de exames iniciais.
Muito bem. Isso são tudo feitos pelos testes rápidos? Como é que funciona a descoberta dessas doenças? A HIV, sífilis, hepatite B e C são pelos testes rápidos, e as outras doenças são por exames específicos para cada doença. Muito bem. E como é que está a demanda desse... Tem uma demanda ainda reprimida, que a gente está comentando fora do ar antes sobre da pandemia ainda? Como é que está toda essa questão? A demanda reprimida, ela teve um impacto maior no paciente que, por exemplo, tinha hepatite B e C, mas não tinha acesso ao tratamento. Então ficou uma coisa bem bizarra, assim. Tinha pessoas tomando remédio, mas sem consultar com o médico. Outros não iniciaram o tratamento e pararam o tratamento. Outros estavam perdidos no tratamento porque faltou o norte, que é a orientação médica e o acompanhamento médico. Em virtude da pandemia, os serviços paralisaram. E tinha muita gente também com suposto, então, diagnóstico, mas sem acesso ao médico. Então, nas hepatites estava muito confuso e trancado o serviço. Então, nós fizemos uma leitura ali, uma abordagem, né, de 2016 para cá. Isso, a gente chamou de 2016 a 2023, todos os pacientes que foram notificados no SINAM, que é um Sistema de Informação Nacional com hepatite B e C, e a gente chamou todos esses pacientes. Alguns vieram, a maioria vieram, alguns disseram que não tinham interesse, alguns já tinham tratado em outros serviços, já estavam fazendo acompanhamento na referência em Porto Alegre. Então a gente tem em torno de 94 pacientes até agora que a gente chamou, então a gente tem que chamar então de 2016 retroativo agora, os próximos... de 2016 até 23, 7 anos. Então nesses 7 anos, desses 94, tu tira assim... que vai dar uns 10, 15 que ainda faziam acompanhamento com seu médico de convênio, mas o resto é SUS. E toda essa turma ficou sem atendimento médico. Então não teve nenhum exame de controle, então ficou muito perdido esses casos. E além dos novos que foram feito o diagnóstico, mas não se fez nenhum tipo de encaminhamento, de solução ou de resposta. E se a gente não assumisse isso, essas pessoas continuariam sem consultar, continuariam sem o diagnóstico adequado, sem o tratamento adequado, e ficariam eternamente na fila esperando por uma ligação que jamais iria ocorrer. E ninguém iria ligar para avisar: a sua consulta no Hospital de Clínicas está agendado para tal data. Então, isso foi algo assim que sensibilizou a mim, ao Michael, ao secretário de saúde municipal, o Juliano, e a gente sentou e conversou: olha, isso aí tem que ter um fim. Então, não tem, a gente tem que nós temos que atender essas pessoas, que elas não podem ficar esperando por algo que nunca vai acontecer. À mercê da sorte, digamos assim. E fora os pacientes que já estavam na regulação, estavam meio perdidos, assim, por causa da pandemia, nós recebemos também as notificações via vigilância epidemiológica dos pacientes que tiveram algum exame de hepatite, de tuberculose, de HIV, alterados, por exemplo, que foram doar sangue, que fizeram em outros municípios. Então a gente recebe também essas notificações e a gente faz o chamamento, a gente entra em contato com a pessoa e convida a pessoa para vir consultar se ela tem interesse. Algumas pessoas recebem muito bem a ligação, algumas outras pessoas não recebem a ligação tão bem, porque como fizeram às vezes em laboratório particular, por questão de sigilo, mas a gente sempre deixa bem claro que é um chamamento para a pessoa, para ela vir fazer uma revisão conosco e é de interesse dela, né? Exatamente. Até uma questão que acho interessante colocar para os ouvintes, que a maioria, às vezes, o pessoal não sabe. O tratamento, ele é contínuo ou varia de doença para doença, assim, tem uma cura? Como é que funciona isso? Sim. Então, isso é muito importante, essa explicação, assim, que antes a gente comentou aqui. E também esse foi um dos motivos que eu saí do CAS praticando assistência médica, porque eu sou um concursado de 20 horas e eu não consigo estar em 2 locais ao mesmo tempo e manter uma qualidade de serviço, né? Então a gente tinha que montar, estruturar o ambulatório, chamar 90 pessoas só das hepatites,
Só que nós temos os casos de HIV, a gente tem que diagnosticar e tratar a tuberculose e as outras doenças. Então ficou um ambulatório muito robusto e encorpado que me absorveu as 20 horas que eu tenho, que eu sou concursado 20 horas no município, né? Então a gente estruturou a princípio para isso. Então se escuta muito isso na comunidade, que alguns não repercutiu de uma forma positiva. Humberto não atende mais no posto de saúde, Humberto saiu do posto de saúde, eu continuo atendendo e eu explico, só que tive que mudar o foco do atendimento, de ser um médico clínico geral que atende todas as doenças e trabalhar apenas num segmento mais especializado. E mesmo eu não sendo infectologista, né, a gente tem uma bagagem, uma experiência. Por exemplo, o vírus do HIV, eu trato todos os pacientes com HIV, sempre tratei eles e acompanhei desde que eu vim para o município, em 1998, onde eu terminei a residência médica na área de clínica, e ali nos anos 94, 93, que explodiu a AIDS, no caso, né? Então acabei tendo uma grande experiência com esses pacientes. E quando eu vim para Teutônia, essa experiência vem com a gente, né? E aí nós tínhamos um ambulatório em 98 com menos de 10 casos. Eu sabia o nome e o sobrenome das pessoas, onde moravam, a rua, sabia o trabalho que faziam, né? E são doentes crônicos que têm que tomar o seu remédio pela vida inteira e fazer o acompanhamento médico. E hoje nós temos quantos em 2012, pacientes? quando eu recebi o programa, eu recebi 12 pacientes, né? Então hoje a gente tem mais de 70, mas que fazem acompanhamento aqui. Só para ficar claro, por exemplo, os pacientes com HIV, a nossa referência especializada é o SAI de Estrela, que fica no município de Estrela. O paciente pode fazer acompanhamento onde ele quiser. Se ele quiser fazer acompanhamento em Porto Alegre, no SAI de Bento Gonçalves, em Santa Cruz, em Lajeado, ele fica a critério dele. Então, os vinculados ao SAI de Estrela, que a gente presta um atendimento mais específico e ambulatorial. Então, atualmente a gente tem cerca de 70 pacientes que fazem acompanhamento. Todos os pacientes que possuem HIV, então, têm que fazer tratamento contínuo, é uma doença crônica, né? Então, ainda não tem cura. Da sífilis, por exemplo, o tratamento é infelizmente, com bezetacil. Então, não, felizmente. Não, eu falo infelizmente porque a maioria das pessoas assim tem um certo receio de fazer bezetacil. Só quem já fez sabe, né, como é o... Eu quando vou no médico, por exemplo, com a dor de garganta, coisa assim, eu já chego lá e já peço uma bezetacil logo, porque eu sei que vai resolver o problema. Bezetacil é 3BB, boa, barata e bastante resolutivo. As hepatites B, então, elas não têm cura ainda, elas têm só um tratamento de profilaxia, e não é todos os pacientes que fazem o tratamento, eles fazem acompanhamento por exames e, se necessário, iniciam a medicação. E a hepatite C, que agora, desde o ano de 2021, foi instituído o tratamento no SUS. O tratamento custava R$500 mil no início. Essa medicação não tinha no SUS, hoje ela já existe, ela custa em torno de R$75 mil o tratamento. A pessoa toma a medicação por 12 meses e... 12 semanas. 12 semanas e obtém a cura da hepatite C. E aqui no município, desde agosto do ano passado, nós já temos atualmente 8 pacientes que já tiveram cura e nós temos mais 4 que estão em processo de finalização de tratamento. E esse valor de R$75 mil não sai do bolso do paciente? Não, é tudo gratuito. É tudo gratuito. O ambulatório ele é 100% SUS. Você terá teste rápido grátis, exames grátis se necessário, médico grátis, enfermeiro grátis e remédio grátis. É 100% SUS. Que maravilha. Hoje vocês, dentro dessa área, assim, vejam por qual lado, assim, qual o maior desafio enfrentado hoje, né, nessa questão toda? O maior desafio enfrentado hoje é a conscientização das pessoas, na medida em que as hepatites, né, o próprio HIV, eles não têm uma marca registrada, né? Eu tenho HIV ou sou portador da hepatite. Então, a gente, para cada paciente
que tem o diagnóstico, tu vai ter um halo ao redor de pacientes que são portadores do vírus sem diagnóstico. Então, nós precisaríamos testar mais a população, que a população fizesse mais testes e que a gente conseguisse ter um número maior de diagnóstico e de tratamentos e encaminhamentos. Isso seria benéfico para todos, né? E para fazer esses testes, o pessoal tem que marcar a hora ou pode chegar? Faz como é que funciona? Os testes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Que são 9 espalhadas pelo município. Isso. E o hospital também aplica testes nos pacientes internados na clínica médica e nas gestantes e parceiros de gestantes. Os testes, eles estão nas unidades básicas, a pessoa passa por acolhimento e, se é possível, no momento, o profissional, o enfermeiro, aplica o teste naquele momento ou então é agendado um horário. Lá no nosso serviço, então, no bairro Canabarro, das 8 da manhã ao meio-dia, se a pessoa procurar para fazer testagem, eu aplico testes nesse horário de segunda a sexta também. Mas então os testes são gratuitos e estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde aqui do município. Importante ressaltar também a questão do sigilo, né? Nós não divulgamos, nós não informamos nada sobre quem fez ou quem fará o teste, porque exige, isso é de uma responsabilidade, né, desse sigilo médico. A gente falou de números, mas é aquela questão toda, pode ir tranquilo, que isso é entre Sim. paciente e doutor, né? Sim, entre o profissional de saúde. E nós viramos também uma referência no Vale do Taquari com o nosso ambulatório, né? Apenas, claro, Estrela e Lajeado, eles têm o SAI. Esse SAI é o que é o SAI? É o Serviço de Atendimento Especializado, só que vem uma verba específica do Ministério da Saúde, que aporta o município para manter o SAI como um serviço integrado. Ali vai ter psicólogo, assistente social, nutrição, outros farmacêuticos, outros profissionais integrados na rede de apoio. E a verba vem direto do Ministério da Saúde para esse serviço. Aí ele dividiu: Rio do Taquari para cima é Lajeado, Rio do Taquari para baixo é Estrela. E os municípios ao redor, eles têm que se organizarem também para fazer exatamente o que nós estamos fazendo. E, para nossa surpresa, nós somos o pioneiro nesse tratamento, acompanhamento e desenvolvimento. E não tem município do porte de Teutônia que tem os números que nós temos e o tratamento que nós oferecemos. Até recentemente a gente recebeu então uma portaria do Ministério da Saúde orientando a atenção básica a fazer esse tratamento dentro do município, e nós já estávamos fazendo desde do ano passado. A gente se antecipou então às orientações do Ministério da Saúde. E tudo isso graças a um acordo costurado entre nós, profissionais, e também o apoio recebido pelo prefeito municipal, Irineu Fornec, e pelo secretário municipal, Juliano. Muito bem. Vocês querem colocar mais alguma coisa referente aos trabalhos? Eu só gostaria de deixar, de alertar a população. Então, a gente está regionalmente aqui na região do Vale do Taquari, a gente está com uma epidemia de sífilis, principalmente entre jovens, gestantes e população idosa. A gente fez um curso recente sobre atualização de sífilis com a coordenadoria, e tem muitos idosos apresentando doenças neurológicas, que está se testando assim N possibilidades de diagnóstico, e no final das contas é sífilis terciária, que causa problemas neurológicos. Então a gente tem que fazer esse alerta importante para as pessoas fazerem testagem, usar preservativo, e sempre que tiver algum sinal ou sintoma de doença sexualmente transmissível, procurar atendimento médico. Uma outra coisa que chama bastante atenção agora nesse último ano é o aumento de casos de tuberculose em população jovem e sem nenhuma vulnerabilidade. A gente tem pacientes totalmente rígidos, saudáveis, que estão vindo a ter diagnóstico de tuberculose. Isso chama bastante atenção. E a gente tem atualmente no município 2 pacientes bem graves que tiveram sequelas relacionadas à tuberculose. Lembrando que a tuberculose não atinge só o pulmão, ela pode acontecer em qualquer órgão. E esses 2 pacientes que estão com sequelas, eles tiveram problemas neurológicos em função da tuberculose. Não diagnosticada, né? Não vista e não foi percebida, e quando
Quando pararam na UTI em coma, daí se fez o diagnóstico, né? Então, uma outra situação, assim, a cada ano, a cada mês, nós vamos reduzindo o volume de entrega de preservativo. Então, os preservativos, a gente tem preservativo masculino adulto e de adolescente, e isso é uma realidade nacional. A cada ano, a cada mês, a gente vem reduzindo. Ano passado, nós entregamos cerca de 35 mil preservativos aqui no município. Esse ano, a gente não conseguiu passar de 10 mil ainda, a gente já está em agosto. Então, a gente faz um convite para as empresas que queiram retirar, solicitar preservativo conosco, podem solicitar, não tem nenhum problema. Nós dispensamos, então, para as unidades de saúde, para o CRAS, para o CREAS, para o hospital, então, para vários serviços. Então, se alguma empresa que está nos ouvindo agora queira distribuir para os seus colaboradores, pode solicitar o preservativo para nós. Muito bem. Agradeço a vocês por terem vindo aqui explicar um pouco mais sobre esse serviço, né, de infectologia aqui no município de Teutônia. E as portas da Tirol FM sempre estão abertas. Quando tiver alguma novidade, pode vir aqui e contar para nós, para os ouvintes também. Nós que agradecemos o espaço, estamos sempre à disposição da comunidade, né, para esclarecimento, dúvidas e atendimentos, como eu expliquei, no ambulatório, então, que fica no bairro Canabarro, de segunda a sexta, nas manhãs, das 8 ao meio-dia. Também agradeço a oportunidade e eu gostaria de deixar o telefone do nosso serviço lá, se caso algum ouvinte ficou pendente, ainda não foi chamado, tem alguma dúvida do seu tratamento, pode entrar em contato por ligação das 8 da manhã ao meio-dia ou pelo WhatsApp. O número é 992594355. Muito bem, obrigado mais uma vez e um ótimo dia para você.